Vamos então resolver a ficha número 28 sobre representação e tratamento de dados. Esta ficha tem uma pergunta com várias alíneas. Vamos então começar pela primeira. Durante uma semana, na cantina de uma escola, os alunos escolheram como sobremesa do almoço os seguintes frutos mencionados na tabela. Completa a tabela com os totais de cada fruto ao fim da semana e os totais dos frutos escolhidos em cada dia. Portanto, pousa o ouvido para resolveres a questão, depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então resolver o problema. Mas antes disso, vamos analisar a tabela. Na tabela temos dispostos os frutos por colunas. Temos aqui as laranjas, as maçãs, as peras, os kiwis e as bananas. Então, como é que nós lemos esta tabela? Na segunda-feira, houve 10 alunos que escolheram laranjas, 20 escolheram maçãs, 10 peras, 20 alunos escolheram kiwis e 20 alunos escolheram bananas. Na terça-feira já foi estes valores e assim sucessivamente até sexta-feira. Esta coluna representa o quê? Representa a quantidade de fruto escolhido durante a semana como sobremesa do almoço. Isto, neste caso, será a quantidade de laranjas que foram escolhidas durante a semana. Aqui será a quantidade de maçãs que foram escolhidas durante a semana. Aqui a quantidade de peras que foram escolhidas durante a semana. Aqui a quantidade de kiwis que foram escolhidos durante a semana. E aqui, finalmente, a quantidade de bananas que foram escolhidas durante a semana. Aqui em baixo temos os totais. Isto é, temos o total do fruto escolhido durante a semana como sobremesa do almoço. Neste caso aqui, somando estes valores aqui, 10 mais 20 mais 30 mais 20 mais 10, o valor que vamos obter são o total de laranjas que foram escolhidas durante a semana. Aqui já serão o total de maçãs, o total de peras, o total de kiwis e o total de bananas. Estes totais em linha, os totais sobre a linha, é o total de frutas escolhidas no dia. Né? Total de frutos escolhidos no dia da semana como sobremesa do almoço. Aqui temos o total de frutos escolhidos na segunda-feira, aqui na terça, aqui na quarta, aqui na quinta e aqui na sexta. Portanto, analisado isto, vamos então resolver o nosso problema. Quantidades de laranjas escolhidas durante a semana como sobremesa do almoço. Quantas é que foram? Temos 90. 10 mais 20 mais 30 mais 20 mais 10 dá 90. Isto é o total de laranjas escolhidas durante a semana como sobremesa do almoço. Ao lado já vamos ter o quê? As quantidades de maçãs escolhidas durante a semana como sobremesa do almoço. E em baixo vamos ter o total de maçãs escolhidas durante a semana. Foram escolhidas 70 maçãs durante a semana. Na terceira coluna já vamos ter os dados relativos às peras. Quantidades de peras escolhidas durante a semana como sobremesa do almoço. Num total de quanto? De 70 peras. Ao lado já vamos ter os kiwis. Quantidade de kiwis escolhidos durante a semana como sobremesa do almoço. O total de 60 kiwis. 20 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. E finalmente, na última coluna, temos as quantidades de bananas escolhidas durante a semana como sobremesa do almoço e embaixo o total. 110 bananas escolhidas durante a semana como sobremesa do almoço. Portanto, estes são os totais das colunas. Os totais das colunas dão-nos o total por fruto. Os totais por linhas vão-nos dar a quantidade de frutos escolhidos no dia da semana. Na segunda-feira foram escolhidos o quê? 10 laranjas, 20 maçãs, 10 peras, 20 kiwis e 20 bananas. Temos então um total de 80 frutos. Total de frutos escolhidos na segunda-feira como sobremesa do almoço. Se somarmos aqui 10 mais 20 mais 10 mais 20 mais 20, vamos obter 80. Na terça-feira já é a soma da segunda linha. 20 mais 10 mais 10 mais 10 mais 30 vai dar 80 também. Na quarta-feira, 30 mais 10 mais 20 mais 10 mais 10 vai dar quanto? 80 também na quarta-feira. Na quinta também vai dar 80 frutos e na sexta também vai dar 80 frutos. Certo? Portanto, vamos resumir aqui os dados da tabela com os totais. Temos os totais por coluna, 90, 70, 70, 60, 110. E os totais por linha, 80. Vamos então responder às nossas questões. A primeira pergunta é: qual foi o fruto mais escolhido pelos alunos? Vamos começar a ver sequencialmente.
Se estão-nos a pedir o fruto mais escolhido, nós temos que pensar em termos de colunas, não é? As colunas é que nos dão os valores por fruto. A primeira coluna dão-nos os valores relativos às laranjas, a segunda relativa às maçãs, a terceira às peras, a quarta aos kiwis e a quinta às bananas. Qual é a coluna que tem maior valor? É 110. Significa o quê? Significa então que as bananas foi o fruto mais escolhido como sobremesa. Correto? Portanto, podemos dizer então que o fruto mais escolhido durante a semana foi a banana num total de 110. 110 bananas, não é? Segunda questão. E o menos escolhido? Vamos ver qual é o menor. Vamos ver qual é o menor. 90, 70, 70, 60 significa que foi os kiwis. Não é assim? O fruto menos escolhido durante a semana foi o kiwi no total de 60. Portanto, foi o fruto menos apreciado, enquanto as bananas foi o mais apreciado. A linha 3. Quantos frutos comeram por dia? Se reparares, na segunda-feira comeram-se 80 frutos, 10 laranjas, 20 maçãs, 10 peras, 20 kiwis e 20 bananas, mas na terça-feira também se comeram 80, na quarta também se comeram 80, na quinta também se comeram 80 e na sexta também se comeram 80. Então podemos dizer que por dia comeram 80 frutos, correto? Exatamente igual. O que é que podemos concluir aqui? Podemos concluir que se cada aluno escolheu apenas uma peça de fruta, nós temos que partir desse pressuposto, significa que o número de alunos por dia foi exatamente o mesmo. Se faltou algum aluno, significa que a quantidade de alunos que faltaram todos os dias é exatamente a mesma, porque a quantidade é constante, certo? Pode acontecer que o total de alunos seja 80 a almoçar, ou não. Imaginemos que são 85 e que todos os dias estão a faltar 5. A quantidade é exatamente a mesma. O que nos interessa é que por dia comeram 80 frutos, correto? Pergunta 4. E no total dos dias da semana? Temos então duas estratégias. A primeira estratégia será calcular a adição do total de frutos escolhidos durante os dias da semana. A segunda estratégia será calcular a adição do total de frutos escolhidos durante a semana como sobremesa do almoço. Vamos analisar cada uma delas. Na primeira estratégia, o total de frutos escolhidos na semana é igual à adição das 5 parcelas dos totais de frutos por dia da semana. Portanto, será 80, mais 80, mais 80, mais 80, mais 80. Podemos fazer isto de duas maneiras. Ou calculamos a adição de 5 parcelas iguais, ou transformamos esta adição de 5 parcelas iguais numa multiplicação. Será 5 parcelas vezes 80 cada parcela, vai dar 400, certo? Vamos confirmar. Vamos começar por fazer a adição de 5 parcelas iguais. As unidades é 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 dá 0 e vão 0. 8 mais 8 mais 8 mais 8 dá 40 e vão 4. 4 para as ordens das centenas, baixas o 4 é 400. Fazendo agora a multiplicação, temos 5 vezes 80. Temos um 0 à direita, portanto multiplicamos 5 vezes 8 dá 40 e adicionamos depois o 0 das 8 dezenas exatas, dá 400. O resultado é exatamente o mesmo. Portanto, no total dos dias da semana comeram 400 frutos. Vamos fazer pela segunda estratégia. Neste caso, na segunda estratégia, o total de frutos escolhidos na semana é igual à adição das 5 parcelas dos totais por fruto da semana. Certo? É igual a 90, mais 70, mais 70, mais 60, mais 110. Portanto, temos uma adição, já não são de parcelas iguais. É 90 mais 70, mais 70, mais 60, mais 110. Vamos calcular essa adição. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 dá 0. E vai 0 para as dezenas. 9 e 7 dá 16. E 7 dá 23. E 6 dá 29. E 1 dá 30. E vão 3. Para a ordem das centenas. 3 e 1, 4. 400. Como vêem, o resultado é exatamente o mesmo. São 400 frutos. Correto? Portanto, no total dos dias da semana, comeram 400 frutos. Vamos finalmente à quinta pergunta. Consultando o enunciado e a tabela, podes dizer quantos alunos almoçaram diariamente na cantina? Justifica a tua resposta. Portanto, nós sabemos que na segunda-feira foram escolhidas 80 frutas e se cada aluno
escolheu uma fruta apenas para sobremesa, significa que almoçaram 80 alunos. Na terça-feira idem, na quarta, na quinta e na sexta, certo? Portanto, se cada um dos alunos escolheu para sobremesa apenas uma peça de fruta, e estamos a partir desse pressuposto, então o total de frutos escolhidos em um dia, neste caso, por exemplo, a segunda-feira, corresponde à quantidade dos alunos que almoçou nesse dia. É assim ou não? Se foram escolhidos 80 frutos na segunda-feira, significa que almoçaram 80 alunos. Se foram escolhidos 80 frutos na terça-feira, significa que almoçaram 80 alunos. E por aí adiante, é a mesma coisa, certo? Portanto, partindo do pressuposto que cada aluno escolheu apenas uma peça de fruta. Como a quantidade de frutos escolhidos em cada dia da semana foi igual, podemos dizer que almoçaram diariamente 80 alunos na cantina. Correto? Concordas ou não? Vamos fazer aqui uma observação. Se a quantidade de frutos escolhidos não fosse igual, imagina que variava dia para dia, em todos os dias da semana, então a quantidade de alunos que almoçavam diariamente variava. Imagina que aqui tinham sido escolhidos apenas 70 frutos, aqui 50 e depois o resto podia ser igual. Então já não podíamos dizer que almoçaram 80 alunos todos os dias. Por exemplo, vamos imaginar que aqui era 50 e aqui 60. Então teríamos que dizer que na segunda, na quinta e na sexta almoçaram 80 e na terça tinham almoçado 50 e na quarta 60. Entendeste? Portanto, já não podíamos dizer que tinham almoçado 80 alunos por dia, certo? Variavam. Havia alunos que tinham faltado, não tinham ido almoçar. Correto? Resumindo, o que é que nós temos? Qual foi o fruto mais escolhido pelos alunos? O fruto mais escolhido pelos alunos durante a semana foi a banana, no total de 110. E o menos escolhido? O fruto menos escolhido durante a semana foi o kiwi, num total de 60. Quantos frutos comeram por dia? 80. Cá está, é exatamente igual. 80 na segunda, 80 na terça, 80 na quarta, 80 na quinta e 80 na sexta. Foi constante, não houve variação. E no total dos dias da semana? Então, se nós sabemos que comeram 80 cada dia, se multiplicarmos isto por 5, vamos obter 400 frutos. Ou então, tanto faz somarmos o número de frutos comidos por dia ou somarmos o total de frutos de cada tipo comidos durante a semana. É a mesma coisa, não é? Dá os 400 frutos, como nós já vimos. Quinta pergunta. Consultando o enunciado e a tabela, podes dizer quantos alunos almoçaram diariamente na cantina? Justifica a tua resposta. Se cada um dos alunos escolheu para sobremesa apenas uma peça de fruta, que foi isso que nós partimos desse pressuposto, então o total de frutos escolhidos em um dia corresponde ao número de alunos que almoçaram. Correto ou não? Como a quantidade de frutos escolhidos em cada dia da semana foi igual, podemos dizer que almoçaram diariamente 80 alunos na cantina. Não te esqueças que se houvesse uma variação já não podíamos dizer isto. Já não almoçavam diariamente 80 alunos. Teríamos que especificar quantos alunos tinham almoçado em cada dia da semana. Correto? Vamos finalmente à segunda pergunta. De acordo com a tabela, faz um gráfico de barras pintando um retângulo por cada 10 frutos. Completa o quadro referente ao gráfico. Pôs o vídeo para resolveres a questão, depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então ver. Nós aqui temos um gráfico de barras, em que na parte de baixo temos as frutas, portanto, cada coluna corresponde a uma fruta, e aqui na vertical temos a escala, a quantidade de frutos correspondente a cada um destes frutos. Nós sabemos que durante a semana foram escolhidas 90 laranjas. Cada retângulo deste vale 10 laranjas. Qual é o número que nós temos que multiplicar aqui por 10 para obter 90? É 9, não é? 10 vezes 9 é 90. Então significa que nós vamos ter que pintar aqui 9 retângulos, correto? Cá está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, correto? Cá está. Temos 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 10 dá 90, que é a quantidade. No caso das maçãs, nós temos 70 maçãs. Qual é o número que nós temos que multiplicar aqui por 10 para dar 70? É 7. Significa que vamos ter aqui 7 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correto? Vai dar 70. E peras? Temos 70. Também são 7. E kiwis? 6. Então já são 6 só. 6 retângulos. Porque 6 vezes 10 dá 60. Correto? Cá está. E bananas? 110. Então qual é o número que nós temos que multiplicar por 10 para dar 110? É 11. Então significa que vai levar os retângulos até cima, é o valor máximo.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cá está. É o valor máximo. 110. Vamos então à última pergunta. Qual é a moda dos frutos escolhidos pelos alunos? Tens que acordar o que é que significa a moda. A moda destes frutos significa o fruto mais escolhido. Qual foi o fruto mais escolhido? O menos escolhido já vimos que foi o kiwi. E o mais escolhido foi a banana. Portanto, o fruto com maior frequência absoluta é a banana. Isto é o fruto mais escolhido. Portanto, a moda dos frutos escolhidos é a banana, porque foi o fruto mais escolhido pelos alunos. 110. Houve 110 alunos que escolheram banana, enquanto os outros escolheram 60, escolheram kiwis, 70 peras, 70 alunos escolheram maçãs e 90 alunos escolheram laranjas. Portanto, a moda é a banana.